gente pode retornar pra lá. Deixa eu consultar lá os... Olha de novo, revisa as provas aí. Pode. Revisa as provas aí, pode ter alguma coisa errada. Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a este episódio muito bom do Engenharia de Quinta. Que é a única coisa que é de quinta aqui, você sabe, que passa toda quinta-feira. No mais, os hosts hoje nós estamos bem. A gente tá bonito. Hoje a gente tá bonito. Vamos falar a verdade? A gente tava numa reunião, Então, aí por isso que a gente viemos- veio bonito viemos assim. capotando. Aí eu só botei o óculos só pra vocês não acharem que eu tô muito sério. E os convidados são sempre de primeira, né? Eu sou o Léo Cantrell, aqui no meu lado está ela elegantemente bem vestida, Lili. Sim, eu já tô coloridinha, viu? Hoje você tá. Hoje eu vim de verdinho. Você tava meio branco, preto, em homenagem ao Botafogo, mas ultimamente você tá... Ah, agora tá, você entendi. Não. Não, né? Ah, não. Tudo bom, gente? E aí, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. A obra da ponte terminou, tá bom? Tá todo mundo passando tranquilo, mas eu ainda aconselho você a ligar o Spotify e ouvir os nossos episódios que estão lá, porque tá sensacional. Então, Cada um melhor que o outro. Cara, a gente tá... Como é que fala? Subindo o sarrafo. Tamo na hype. Tá, tamo tá, na hype. dos convidados, eu já tô ficando assim, já tô ficando pra baixo já dos convidados, já. Os convidados só sempre da somos. alta, velho. Nós somos sempre preparados. Tá. Nós somos escadas. Escadas para eles. Você tá enxergando alguma coisa com esse óculos Porra aí? nenhuma, mas toca o barco. Tá, mas você enxerga que a câmera tá ali. Eu né? acho que é ali. Tá bom. Qualquer Ok. coisa depois o Dedé enquadra aí. Faz um torto assim, ó. Aí bota aí. Tá. Então, ó, estamos no Spotify, estamos no Amazon Music, estamos no YouTube, claro, o nosso canal principal aqui pra você ver nossos rostinhos lindos e arrumados. Estamos também no Instagram, no TikTok, no Deezer. Então, cara, entra lá no nosso Instagram, tem o Linktree, tem os links de todos os canais que a gente tá? É só curtir. E se você quiser ajudar a gente a pagar o Mac do Léo, o meu e o do Dedé, como é que faz? Então, o Dedé tá pagando o Mac também? Então, Lógico, tem que pagar o Mac do Dedé, o Dedé fica aqui só aguentando entrar nós. em contato aqui no... Vai estar o e-mail aqui, entrar em contato com a gente vai ter o prazer de expor o seu produto, o seu serviço. Não precisa ser ligado à engenharia não, tá, gente? O importante é a gente fazer essa troca aí, você ajudando a gente a desgambiarrar a engenharia e a gente ajudando a expor vocês aí. E só produtos de primeira. Só produto de primeira. Nós temos aqui aqueles de sempre, né? Que mandam na gente, pagam o nosso salário. Tem o dono do podcast, Dono do que... podcast, que é o Madureira Facas. É o artesão do aço. Eu vou mudar o nome, eu vou falar com ele. Artesão do O aço. artesão do aço. Eu vou chamar de faqueiro, ele vai ficar Não, puto. faqueiro não. Cara, ele faz facas. Ele não faz garfo, não, né? Podia fazer um Não garfo. sei. Geralmente é facas, cutelo, espada, machadinha, tudo que você quiser. Tiver um projeto legal, manda pra ele vai te atender. Cara, Atende esses todo o dias Brasil. ele tava fazendo uma live de um viu personalizado lá, sensacional o formato. Pô, bicho, acho que era uma faca tática. Não Eu sei. não sei também os nomes Porra, mas, top, cara, muito top, top, pô. muito Dá top. até vontade de ter uma. Você não tem uma faca tática? Não, eu tenho uma normal com meu Eu nome tenho, ali. eu tenho. Top. Você tem, né? Eu Mandou tenho. fazer. Mandei fazer. Mandei Sensacional, fazer não, ganhei gente. dele, ele me deu. É? Porra, eu sou foda. Então, entre em contato lá com o Madureira. No Instagram dele, ele faz umas lives lá explicando, justamente tirando dúvida, porque é uma arte nova, né? As pessoas conseguem trabalhar em casa de alguma certa forma. E ele tá com os equipamentos novos bons lá, cara. É, Então ele sensacional, tá cara. postando Muito muita legal. coisa legal. Tem em todo o Brasil, então entre em contato com ele lá. Tá tendo bons leads, né, Lia? E se quiser descontinho, vai no destaques lá no Instagram. que tem, dá uma olhada lá no de destaque. repente Não tem vou falar mais descontinho, nada, não. Vai lá, vai lá. Senão o Temos Dedé bota quem aqui. mais? Temos também o outro artesão, que aí é Bruno Lemão, do Rusticano. O Rústico. O Bruno Lemão, ele vai nos Alpes daqui do Espírito Santo, somente com a unha. Ele arranca a árvore, bota a tora nas costas e vem. Mentira, Não é gente. bem assim, não. É madeira de refúgio, né? Ele utiliza. E ele faz artesanato, né? Sim, Artesanato faz com madeira, tábua. tábuas, Cara, mesas, aquele, né, ele não gosta que ele te deu de abrir. abridor aquela coleção acabou, bicho. Acabou. Era Ele tá Viking, fazendo né? É, Viking. Tinha uma coleção Viking, Coleção cara, Viking. sensacional. Não só Viking, tinha um negócio de Viking, eu acho que tinha uns de dragão também. Pô, muito bem feito. Agora ele tá cara. fazendo umas outras lá, ele chegou um material novo. Quem for no Instagram dele vai ver, ele tá fazendo uma outra coisa lá. Tá nos Mas ele nossos também destaques faz, também. ele faz projetos personalizados, também atende todo o Brasil, faz móveis. Entra em contato com ele, Bruno Lemão é gente boa pra caramba lá e vai te atender super bem. Se não atender bem, você entra em contato com a gente, tá? E o outro é o... Você entra em contato com a gente, é o que? nós somos o call Ouvidoria center, do call center. o call center dele. Entra em contato com a gente briga com ele. E temos também a Intringer Fundações, que era o homem da pirambeira, agora é o homem do plano. Não, é plano. Mas ele faz pirambeira também. Aliás, ele mandou outro vídeo, depois eu vou trocar Tem esse que aí, trocar Dedé, esse eu vou trocar, vídeo. mandou Ele outro tá mandando vídeo quase toda semana. só porque a agora. gente falou que ele era de pirambeira. Aqui, minhas obras são muito boas. Enfim. Então, a Intringer Fundações é especialista em fundações TKL contínua,
também faz manutenção em maquinário, projeta maquinário, e também você que é projetista de fundações que precisa de uma consultoria, tá com um projeto, tá com dificuldade para saber, né, fazer essa interação entre a execução e o projeto, entre em contato com o Bruno, que ele vai também dar. Bruninho, esse aí é o Bruninho, ele é mais novo, ele vai ter o prazer lá de conversar com vocês, trocar uma ideia. A base da Intrige é em São Paulo, fica em Suzano, e ele atende toda a região sudeste. Prioritariamente São Paulo, mas atende toda a região sudeste com consultoria e tal. Vale a pena, beleza? Eu vou bolar um slogan para ele também. Sua encosta é nossa. Uma coisa assim. Vou bolar pra você. Ele não quer ser associado à pirambeira, né? Sua encosta, nossa. Sua encosta é minha fundação, beleza. Mas isso aí, acho que eu paguei, vocês não tiraram. Mas vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos meio Burger King hoje. Meio Burger King. Pelo menos do Dedé, Pelo menos do Dedé, que o Dedé aguenta nós aqui, né? E Isso hoje aí. quem a gente tem aqui? A gente tem um mestre hoje aqui, cara, especialista, hein? Ele é graduado em Engenharia Civil pela UFES, docente da Coordenadoria de Estradas em curso técnico e pós-graduação, mais de 20 anos de atuação e de apoio técnico como engenheiro de tráfego, pesquisador da Conect IFES, Centro de Observação e Núcleo de Estudos em Cidade e Transportes, e atualmente ministra da disciplina de Engenharia de Tráfego no IFES também. A gente está aqui com o Leviston. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite, né? É uma alegria poder rever o Leonardo, conhecer a Lia, né? Ah, Só esqueci de conhecia dizer, por foi vídeo. professor do Léo na Por pós. que você não me reprovou? Você foi com minha cara? A gente pode retornar, você pode retornar lá que a gente Quer rever revê. suas Eu posso- notas? posso Não, rever, já posso passou, rever. cara, já Eu tenho os passou. arquivos todos lá, dá uma olhada, o que você fez. Leviston, pô, prazer imenso ver você aqui. A gente sabe que você é ocupado, você aí, cara. Pra marcar com você foi bem complicado. Mas a gente casando essa situação, né? Da gente conseguir chamar você, casando com o setembro, né? Que é um mês importante. Sim, Nós setembro vamos falar amarelo. disso. Mas fala aí um pouquinho de você. Porque é difícil. Tem algumas espécies da engenharia, vamos dizer assim, que é difícil a gente saber que primeiro existe Sim. e como que chega até lá. E realmente engenharia de tráfego é algo um pouco raro, pelo menos aqui que a gente vê, né? Como é que você trilhou esse caminho aí, cara? Fez engenharia e falou, vou mexer com tráfego. Ah, super fácil. Muito trânsito Sim, para muito chegar na trânsito. UFES, vamos resolver isso aqui. Muito tempo pra pensar, né? Podia ter sido assim. Antes de mais nada, legal a xícara aqui, na caneca aqui. gostou? É A sua, caneca bonita mesmo. Eu até olhei no vídeo de vocês, né? Que eu ficava com pena daquela estrela solitária aí na sua caneca, né? Eu falei, aquela Cara, Bruno. Ele trouxe no dia que o Botafogo ganhou, você achou Calma, aqui. velho. Por que ele parou de usar, hein? Por que ele Nós parou? estamos comedidos. Não, mas tá bem. Tá bem. Mas assim, voltando à sua pergunta, né? Realmente não é o típico, né? Quando a gente pensa em engenharia civil, a gente pensa o cara vai estar na área de obras, ou ele vai estar... ou a gente pensa na área estrutural, dimensionando de estrutura, né? Fazendo um podcast. Não é, fazendo podcast, né? Mas isso provavelmente você não pensava. Não, você com certeza passou, não. né? Mas muito bem feito, parabéns a vocês. Obrigado. Mas realmente, assim, eu também, como você, né, fui ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal, depois passou para a Cefetes, né, da Lia, depois virou IFES, que é o nome atual, né. Então, no curso, eu fiz edificações também, né. Geralmente, quem fazia edificações ou ia para engenharia ou ia para arquitetura. Mas, assim, no fundo, a gente sabe que a nossa instituição ela prepara para a vida. Assim, essa é uma marca nossa regional, né? Sim. Mas eu também, então, fui por esse caminho. Eu vou para engenharia civil, meu irmão... Eu já sou o terceiro, eu sou um dos 6 filhos, né? São 3 engenheiros civis, né? Nó. Então, eu falei assim, eu vou para essa área porque já tenho um conhecimento direcionado, né? Acho que daria trabalho para ir para outra área. Mas, assim, como todo jovem, né, que está escolhendo a profissão, também fiquei assim, olha só, pensando em, de repente, psicologia e música, né? Nossa, nada a ver com engenharia. a ver. Mas... Todo engenheiro quer ser músico. Não é, o Porque, Léo né? tem esse negócio também. Eu vejo lá no status do Léo. Então, mas eram gostos, né? Gostos que eu tinha e tal.
E aí a gente vai passando. Passou do 5º período de engenharia. Depois do massacre. Aí você sabe que você vai conseguir continuar, né? Você fala assim, não, agora finaliza, né? Não tem aquela cena do Game of Thrones, o cara saindo do meio da gente, assim, passei do 5º período. Tem esse meme, né? Exatamente. Mas é isso aí. Quando a gente percebe, né? Uma boa parte das pessoas abandonam antes do 5º período, né? Eu acho que até o 5º é o período de decisão, você sabe se é isso mesmo que você quer ou não. Às vezes troca de curso, Às né? vezes troca de curso, né? E aí passou do 5º período, eu comecei assim, não, agora eu vou pegar minhas matérias de ênfase, né? Para qual área que eu vou? Aí eu lembro que um belo dia, assim, vou começar a testar, né? Vou testar a área de hidrologia, vou testar a área de estruturas, né? E eu ia conversando com os professores para ver se tinha alguma vaga de monitoria, coisa desse tipo, para eu ter experiência para saber se aquilo era o que eu queria. Mas um belo dia eu estava passando nos corredores lá do prédio da Engenharia Civil, aí eu vi lá um papel grudado escrito assim, disciplina Engenharia de Tráfego, né? Falei, pô, essa coisa de maluco, eu gostei desse negócio, eu gostei. A mesma sensação que vocês tiveram ao falar assim, algo diferente, eu também pensei e falei assim, não, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? E aí eu fui lá na sala da professora, né? Professora Maria Inês Faé. A Maria Inês Faé. Eu fiz ferrovias com ela, aula de ferrovias. Né? Então, Maria Inês Faé... O tráfego eu fiz com o caos. Com caos. Com caos. Então, sou grato muito aos dois, né? Assim, a Maria Inês Faé, porque ela despertou em mim esse gosto pela área, né? Então, conversando com ela, se ela precisa de um monitor aí e tal, eu tava mendigando monitoria, né? Em tudo que era área. Aí ela falou assim, não, me deu essa chance, essa oportunidade, né? Então, eu fiquei como monitor do laboratório lá, que era NUT, né? Laboratório de Núcleo de Logística e Transportes, alguma coisa assim, né? Era um laboratório e fiquei como monitor lá. Então, foi o meu primeiro contato. Depois é que eu fui fazer a disciplina mesmo, de engenharia de tráfego. E gostei, né? Comecei a gostar da área. Eu acho que quem atua nessa área, atua porque gosta mesmo. Porque gosta, né? E durante a faculdade mesmo, durante o curso de engenharia civil, eu já comecei a ter contato, né? Já como estudante, fazendo um trabalhinho ali, né? Aqueles primeiros rabiscos de projeto, né? Não assinava nada, mas fazia para os colegas que já trabalhavam, né? Me pediam, faz isso aqui, esse projeto de sinalização aqui e tal. Então eu fazia e já começava a ter o meu primeiro contato profissional com esse pessoal. E foi uma área que eu comecei a gostar. E assim, embora, claro, né, a psicologia e a música ganharam quando eu não fui para as duas. Foi ótimo. Agora, assim, a gente, no fundo, na engenharia de tráfego, assim, que mexe com pessoas, né? Porque, no fundo, quando a gente pensa numa solução, minimizar, né, as restrições das pessoas, você melhora um pouquinho a qualidade de vida delas. Sim. Então a gente acha que tem um pouquinho dessa sensação que o médico tem de estar ajudando, a dor, amenizar um pouquinho a dor das pessoas e tal. Então, de certa forma, pela engenharia eu ainda consigo trabalhar com pessoas, né? Então dá uma certa satisfação, né? Bom, e daí, assim que eu acabei a engenharia civil, às vezes a nossa área, né, ela tem muita oscilação, né, porque o país, o indicador de desenvolvimento do país, a engenharia é um indicador. É colado. Né? Então, nessa época que eu me formei, assim, também não estava muito bem, o país não estava muito bem. Foi 2001. 2001. 2001. Não tinha obra em lugar nenhum, nada. Não estava muito bom, né? E aí, assim, a gente, claro que junto com os amigos, a gente começou a fazer assim, projetos para fora, projetinhos para fora e tal. Mas foi assim, não demorou muito tempo, né? Graças a Deus, assim, em pouco tempo, um colega desses que eu já trabalhava quando eu era estudante, ele falou assim, olha, me ligou e falou o seguinte, você quer participar do nosso a gente está montando uma equipe aqui do departamento de trânsito, né? Em Vila Velha, né? Na época, a gestão do trânsito aqui em Vila Velha, ela era terceirizada, né? Era da tinha uma empresa que tomava tinha conta, um consórcio. Sim, consórcio. Era um consórcio. E aí a prefeitura reassumiu a gestão do trânsito. Né? Então, como ela não tinha um departamento montado, né, da engenharia, esse colega que era engenheiro falou assim, vamos aqui, ele era diretor desse departamento, né? Foi assumir a direção.
você topa vir com a gente, tal, topo, aí chamei os colegas e a gente ficou lá, né? Nessa experiência. Tudo é um aprendizado, né? Aí Quando é a uma gente baita experiência, né, cara? Prefeitura. tudo exatamente, né? A gente entende um pouquinho dessas demandas da sociedade, né? Uhum. Que às vezes são legítimas, às vezes. A gente não aprende isso nos livros, Exatamente. mas é uma variável que às vezes é mais importante do que simplesmente a variável técnica, né? E que é algo que a gente tem que olhar também, porque se há uma demanda, tem uma razão de ser dela e olhar para essa demanda, né? Com carinho mesmo. Como diz o colega, o nosso professor também, né? Que é um grande amigo. Trabalhei com ele depois, então na Prefeitura da Serra também, no departamento de trânsito, né? Mas Isso é o caos, o o caos ele dizia assim, que às vezes a gente não consegue implantar a solução que a gente queria, né? Mas se a gente não ganha de 1-0, né? Se a gente leva 2-1, se a gente fez um gol, tá bom, tá de bom tamanho, tá ótimo, né? Então, é um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito grande, né, para mim. Logo depois, então, passei por empresas de consultoria também, na área de engenharia, ligada sempre à área de transporte, tá? Geral? Transporte geral? Ou só o tráfego? Urbano. Urbano. Sempre mais voltado para a área urbana. Tive uma etapa dentro do governo estadual também, né? Então, sempre ligado ao trânsito. Mas já analisando empreendimentos rodoviários, né? Licenciamento de empreendimentos rodoviários. Nossa, que pica. Que foi uma época... Tem a dor aqui no olho aqui. E foi uma época que tinha, por exemplo... tinha ainda muito pouca informação sobre a questão, né? Era Então, muito material de fora, coisas de fora, né? Sim, muita coisa de fora. Então, por exemplo, concessões rodoviárias. Hoje tem muitas, né? Material. Mas antigamente era quase nada, né? Então, Como modelar. tudo era muito novo, né? Nossa. Então, os editais, os planos de exploração rodoviárias, eram tudo, na verdade, era uma cópia de coisas que já tinham sido feitas em São Paulo, por exemplo, nas agências nas de lá. grandes cidades. CAT, né? Tinha alguma coisa de material. Sim, então, e tinha alguns números mágicos que a gente nunca sabe de onde veio, né? Nunca sabe de onde veio aquele negócio. Cabalístico. Esse 06 aqui vem de onde? Exatamente. Tá aí. Exatamente. Mas você sabe que eu costumo falar o seguinte: engenharia, aí a engenharia, assim, a palavra engenharia, ela vem de gênesis, né? De engenho. Então, a engenharia ela tem a ver com criação. Muitas das vezes a gente fica preso. A engenharia não é restrita à aplicação de normas. Se for só para aplicar normas, não precisa de engenheiro. Sim. Chama advogado É. que ele resolve rapidinho. Então, a gente precisa ter sempre essa veia da criação, de pensar sobre as Inventivo. coisas. Exatamente, inventivo. Então, daí, passei pela Prefeitura da Serra, fui também no departamento do DENIT, né? Fui analista, engenheiro analista lá, né? Tudo isso, assim, foi compondo, né, a minha experiência também. E todas essas etapas, elas foram importantes para mim. Mas, enfim... quando eu tomei o primeiro também contato com a área de educação, eu acabei gostando. Era uma coisa que, na verdade, eu fazia um pouco na época de engenharia, né? Você foi monitor. Monitor, exatamente. Começou monitor. ali, na verdade, né? Às vezes, para ganhar um dinheirinho por fora, Sim. ensinava alguém e tal. Dava aula particular. Dava aula particular. Resolve então... essa lista aí pra mim. Exato. Tinham aqueles trabalhos vendidos, né? Mas que a gente sabe que acontecia, né? Sim. Isso não existe, tá, gente? Muda a suposição, tá? Não, hoje em dia Não. tá tecnológico, Hoje em deve dia a ser inteligência isso. Você artificial bota um faz. chat GPT era. pra poder responder o negócio. Pô, legal. Aí você entrou no IF, você falou, vou reprovar as pessoas, então vou continuar. Brincadeira. Ó, mentira, porque passou. Passou, graças a Deus. Não, eu fui bem, eu fui bem na matéria. Não pode falar, vou tirar, eu fui bem na matéria, tirei 8,5, porra. Minha simulação bateu. Eu errei dois negócios lá só. Se eu não me engano, acho que o Léo foi o primeiro a fazer a defesa, né? Foi. Não, eu fui o primeiro a entregar. A entregar, né? A entregar, só que a defesa, por causa da questão da Covid e tal, a gente foi ficando pra frente, né? E eu fui, sim, um dos primeiros a fazer acho que
Mas mesmo, foi um dos primeiros mesmo, Eu cara. acho que você Eu foi acho que você mesmo. Fui, Eu porque acho que foi o foi. primeiro que foi online. E foi Cara, online, eu até- te você assisti tava lá. online e depois teve uma apresentação sua presencial Depois, aí logo eu depois fui, que aí acabou todo o dia, Covid e tal. todo semestre o Fábio me chama pra É, eu dar uma lembro que eu palestra fui lá. assistir online. Olha, não é qualquer coisa, assim, não foi qualquer coisa entregue, não. O Leonardo trabalha muito bem, assim, foi. trabalho muito bem estruturado. Então, assim, É porque eu me apaixonei pelo tema, cara. E vocês, não tô zoando, não. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Já falei isso, não escondi ninguém. No IFES, eu vou chorar. No IFES, Escola Técnica, todos os professores abraçam o aluno. Não tô falando também que tem que carregar o aluno no pedestal, não. Uhum. Eu falo assim, cara, ele conduz. Pô, você tá com um problema? Vamos aqui. Lembra que eu cheguei pra você e falei, eu quero fazer o estudo de movimento pendular. Aí você olhou assim pra mim, você tem certeza? Porque isso vai dar trabalho, hein, cara. Aí eu falei, não, eu quero. Eu falei, cadê os dados? Parecia aquela Gabriela Prioli, né? Cadê os dados? Aí não tinha como achar muita coisa. Mas ele me assim, mas vamos lá, se você quiser, vamos embora. Aí foi até um certo limite, falou, eu acho que é só fundamentar que existe isso de influência. Uhum. Vamos pra cima. Aí eu falei, porra. Mas aqui, eu particularmente, eu gosto da área de engenharia de tráfego. Porque eu já me embrenhei também pelos matos dos EIVs da vida e prefeituras. E era uma área que sempre me intrigava. Justamente, eu acho que eu tinha mesma inquietação que você. Porra, que negócio diferente. De onde surgem esses números? Como é que o cara faz a conta? É. De onde que sai? Cadê o material que justificou isso daqui? Porque eu li os EIVs e eu falei, porra, bicho, como é que o cara fez essa porra aqui, velho? Ah, tem um programa. Aí eu ia atrás. Então eu comecei a gostar mais por interesse mesmo, assim, de querer entender. Aí depois eu vi que o negócio é mais embaixo. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, dentro da engenharia de tráfego, você tem a parte principal, acho que é os estudos urbanos. Como é que começa? Vou passar uma rua aqui. Quero passar uma rua aqui. Quero fazer uma duplicação. Não necessariamente podemos falar, mas quais são os princípios, os princípios balizares da engenharia de tráfego? Não só fazer conta. Como é que chega? No caso de um estudo específico ou... Geral, por exemplo, plano de Geral. mobilidade. De onde surgiu? Por que existe? Qual que é o mote, entendeu? Tá. Isso sempre me intrigava, cara. Eu gostava E na prefeitura, que eu trabalhei, sempre tinha um pessoal que, óbvio, entendia, né? E me explicava, eu ficava assim, caraca, que parada foda. Eu achava muito foda. E acho até hoje. Bom, a gente tem que pensar assim. A cidade, né? Quando uma vez ela é planejada, ela não vive de momento em momento. Não deveria, pelo menos, né? A gente tem que pensar que a população ela pode crescer, a dependência da frota motorizada também, né? Então, você vai ocupar os espaços urbanos de outras formas, né? E se não houver essa previsão, a engenharia tem muito isso, né? A gente sempre está fazendo previsões futuras, ainda que às vezes eu falo muito isso também, a gente tem muitos métodos de chute. Sim. Muitos, né? Mas de chute foi maravilhoso. mas assim, eu gosto sempre de colocar o seguinte: uma coisa você joga futebol. Léo? Muito mal. Muito mal também. Mas você imagina o seguinte: uma coisa é o Ronaldinho, né? Bater uma falta. Outra coisa é eu e você. Exato. Não é verdade? Exatamente. Então o Ronaldinho faz o quê? Um chute técnico. Sim. O chute técnico é importante. Sim. A engenharia está cheia desses chutes técnicos. Mas com técnica, essa é a importância. É chutar com técnica, porque com ela que dá para a gente fazer um planejamento razoável, né? É claro que a quantidade de informações que a gente tem melhora essa nossa previsão, né? Mas a engenharia está cheia desses métodos de chute técnicos aí. Então, assim, mas ele é importante para se planejar. Então, a prefeitura cidades precisam se planejar. Então, elas precisam se preocupar também com a parte do deslocamento das pessoas, do trânsito, do espaço, né? Assim como a gente tem, né, a circulação sanguínea e isso oxigena o corpo, o movimento, a cidade se movimentando, ela oxigena a cidade. Então, se você tem uma cidade que se movimenta, é sinal que há vida ali. Né? Não importa o tipo de movimento, seja a pé, ou com veículo motorizado, bicicleta, se estiver se movimentando,
há sinal de vida. O grande problema é quando esse movimento começa a cessar, né? Frequentemente. Esses gargalos, né? Você vai matando a cidade de alguma forma, né? Realmente matando pessoas, né? Por questões relacionadas à saúde também e tal, mas como também a próprio desenvolvimento econômico também que vai... Que é intimamente ligado. Né? Exatamente. Então, a prefeitura ela precisa se preocupar. Então, existem leis e normas que asseguram essa visão do gestor para olhar a questão do trânsito, transportes, né, o deslocamento de pessoas e como compatibilizar com o espaço da cidade. Na questão dos estudos, né, quando você vai fazer uma nova via, né, por exemplo, é claro que essa via ela precisa estar pensada para atender geralmente uma certa demanda, né? E durante um tempo, né? Não adianta você fazer a via, executar a via, abrir e ela já vai estar congestionada. Não, né? Não é assim que a engenharia trabalha. Mesmo porque tudo na engenharia requer um investimento, né? Recursos. Então a engenharia sempre está associada à execução com uma certa racionalidade de recursos, né? Isso é o que a gente aprende, né? Sim, sim. Então, existem técnicas de fazer essa previsão. A gente faz uma previsão dessa demanda de usuários para determinada via, né? Aí essa via, ela precisa ser dimensionada para essa demanda, atender durante um determinado período de vida útil, né? Por exemplo, no caso de rodovias, é muito comum se projetar para 10, 15 anos, né? Um período de vida útil, assim. Vida útil do ponto de vista operacional, ou seja, você tem que ter 10, 15 anos onde ela vai fluir satisfatoriamente, ok? Se ela atingir no 15º ano uma condição de não fluidez, vamos dizer assim, aí já é sinal que há necessidade de melhoria, de algum tipo de melhoria. Pode ser um novo acesso caminho, ou uma duplicação. Aí vai depender da... Sim, por exemplo. Aí o que você acabou de comentar são intervenções que geralmente se faz na capacidade, né, da via. Aí tem um outro lado... Explica isso aí. Então, assim, tem dois... A gente costuma, é muito comum, quando a questão é fluidez, fazer uma intervenção ou na capacidade, né, ou no outro cara que é a demanda, né? Então você tem a demanda e a capacidade. Você às vezes mexe no outro ou nos dois ao mesmo tempo, né? Tem gente que usa até outros termos, mas no fundo se define nessas duas variáveis, né? Então você, por exemplo, é claro que é muito mais comum a gente pensar nas alterações de capacidade, né? Alargar a via ou dar uma outra oportunidade, né, de ofertar aquele serviço com outra via ou deslocar para outra via, né? Aliás, é muito comum, e questão de demanda, é muito comum que, principalmente, por exemplo, em São Paulo, né, lá você tem a questão do rodízio de placas, né? Sim. No rodízio também de no placas... Londres acontece isso também, nas grandes cidades está acontecendo, né? né? Você está limitando o acesso dos carros, né? Então, quando se faz isso, você está, na verdade, restringindo a demanda, né? Porque a capacidade, se você não pode... Você tem restrições de Pra ampliar... mexer na capacidade. Você tenta reduzir a demanda. Entendi. Ou, às vezes, a gente também faz a diluição daquela sobrecarga na rede, né? Ao invés de sobrecarregar um ponto, um trecho, você dilui o problema, vamos dizer assim, na rede, né? Mas, assim, é claro que esse exemplo do rodízio é um exemplo que a gente encontra em São Paulo, mas a gente não vê ainda multiplicado aí pelas cidades brasileiras, né? Que é uma característica específica de São Paulo, Exatamente. necessidade de São Paulo. Exatamente. Você vê Londres, né? Tem um pedágio urbano. Londres é pedágio urbano, né? Pedágio urbano. Acho que Roma também? Eu nem lembro mais. Eu viajei tanto nessa minha vida que eu não... Então, esses são exemplos, né, de cidades assim que lá fora o pessoal tem testado isso. Então, nem tudo está inventado, né? Então, as pessoas estão testando soluções, vendo aquilo que funciona, a vantagem e desvantagem daquilo. É claro que cada solução, ela se adequa... A gente tem que estudar se adequa às nossas condições culturais, né?
Sim. regionais, se funciona ou se não funcionaria aqui. Uhum. Mas o que é mais comum aqui dentro da nossa região é você fazer essa técnica de não sobrecarregar um ponto, você diluir aquela sobrecarga no sistema. Quando possível, quando você tem espaço, vontade administrativa, política, Recurso. Exatamente. Recurso também. Porque obra rodoviária não é assim. Não é. Se for fazer uma curva, se for precisar de tempo, desapropriação, recurso, já começa já por aí. exatamente. Então, Por processo judicial, quando for desapropriação e demora. chegar naquele caso igual da China, que tiveram que... Aqui já teve isso também. Teve desviado uma casa porque não conseguiram emissão de posse. Então é um negócio complicado. Mas eu lembro, você falou eu tenho várias perguntas. Eu vou falar aqui. Pode falar. Eu acho que fica interessante definir também, não precisa ser uma aula técnica, mas o que mede o tráfego, a qualidade do tráfego tem uma forma técnica de se fazer, que é através de atrasos e de capacidade. Explica aí mais ou menos aí pro pessoal. Pessoal de casa, explica aí mais ou menos Tá bom, como é que é isso aí, os níveis e tal, e por que é importante você saber fazer essa administração dos níveis, que você não vai conseguir colocar todos nos níveis excelentes, para você conseguir fazer a gestão do... Pô, eu tô inteligente hoje. Solta aí. Isso aí. Por isso que eu passei, porra. Tô vendo que você aprendeu bem. Caralho. Realmente, então essa percepção que você tem, assim, o que você colocou, você usou a expressão nível... Qualidade. O nível de qualidade. Então existe um termo técnico que a gente usa que é chamado de nível de serviço, né? Uhum. O serviço que a gente oferta é o serviço de, por exemplo, no caso de fluidez, é deixar fluir. É claro que sempre a engenharia de tráfego tenta fazer fluir com segurança. Mas se o foco é fazer fluir, né, existe esse termo que a gente usa, que é o nível de serviço. É o serviço que a gente está ofertando, que é fazer fluir. Esse nível de serviço é classificado em notas, né? Os americanos inventaram isso. Você vê nos filmes americanos, antigamente aqui no Brasil também era assim, né? Mas a nota lá era A, B, C, D, E. Não é? Pode crer. Por isso saiu as letrinhas. Exatamente. Então foram os americanos que inventaram esse termo do nível de serviço voltado para a área rodoviária, né? Para a área viária. E isso pegou, né? Então, e esse nível de serviço, ele é medido, uma das formas é pelas variáveis que o usuário, por exemplo, consegue perceber, né? Então, por exemplo, quando você está numa praça de pedágio, como é que você sente, poxa, tá ruim, hein? Essa fluidez está ruim aqui. Como é que você escolhe, quando você chega na praça de pedágio, como é que você escolhe as cabines? Menor fila. Então, você olha a menor fila, Sim. né? Qual vê que tá andando mais rápido. Exatamente. Então, olha, tem a ver com o tempo aí que você... Tempo, o tamanho da fila, né? Os atrasos, você falou em atraso, que tem relação com o tempo. Então, essas são medidas que a gente usa para classificar a qualidade da via, o nível de serviço, né? Então, tem lá a gente tem umas normas com essas tabelas de acordo com esse tipo de variável. Se for o atraso, qual é o atraso aceitável e qual é aquele que não é aceitável? Vamos dizer, aquele que não é aceitável é o que a gente dá aquelas notas, que seriam as notas vermelhas, né? Que seria o E e o F. Dá vontade de quebrar o semáforo e o carro. Então... Essa é a nota F. Exatamente. Chutarei meu carro. F. Exatamente. Essa é a ideia. Então, por exemplo, quando... você demora muito, muito mesmo para atravessar uma rua, para o pedestre atravessar uma rua. Se você demora muito tempo, né? Por exemplo, mais do que 50 segundos, né? A tendência é você se arriscar Sim. na via, mesmo não tendo brecha segura. Sim. Menos o cachorro. Não, o cachorro atravessa não no sinal, né? Ele atravessa quando para. Ele tá na rua ali, ele vê tudo O acontecendo. cachorro do meio urbano, né? O meio rural tá cagando pra isso aí. Mas do meio urbano ele fica lá, Ele espera. pleno. Ele até olha com desdém o cara que atravessa o Humanos. Não sei se você já viu um vídeo, saiu esse ano, viu? Até eu guardei lá para mostrar em sala. Uma cobra, acho que foi no estado de São Paulo, atravessando na faixa de pedestre. Porra, não Sério? vi, Se Não você vi. futucar, vocês vão Depois eu achar. vou achar. Depois eu achar aí, Dedé. Cobra atravessando na faixa de pedestre. Gente, Top. vê. Então aí você tem o F, aí você tem essa questão de atraso para a travessia, Sim. você tem a questão de fila.
Exatamente. Largura, eu já tô dando uns Leva em spoilers, consideração a própria qualidade construtiva da via também, fisicamente falando, ou não? Na área da engenharia de tráfego, não. Ela pode até influenciar indiretamente nesses parâmetros, né? De repente o cara vai atrasar mais, né? Porque a condição dela tá ruim, Sim. ele vai ter mais atraso. Mas diretamente na infraestrutura, não. Porque aí já tem a galera da gestão de pavimentos, que aí existe sim uma forma de avaliar Entendi. isso. Né? Entendi. Se isso está É. influenciando no fluxo ou não. Olha lá, qual? Achou. Achou aí. Gente, tô chocada. Tá vendo? Ó, esperou fechar ou ela estendeu a mão? Não é aquela faixa vermelha, ela tá errada, hein? Não sei, você não tá vendo o sinal, vai que o Eu semáforo. não tô conseguindo. É mesmo. Vai que o semáforo tá fechado. E ela tá indo mais rápido que ela pode. Impressionante, né? Viu? E tem gente que não tem capacidade. Deixa eu falar. Verdade. E eu vou monopolizar, se você me Pode perguntar. eu vou monopolizar. usar. Então vamos lá, já chegamos nos níveis. Você tem os Uhum. níveis. E como é que a gente faz? Qual é o maior desafio, então, para fazer essa gestão do tráfego? Para evitar os caras. Porque, cara, eu vi uma aula. Eu cheguei a fazer um curso paralelo de economia urbana, que era do professor Fernando Cotelo, acho que é isso, Fernando Cotelo. E ele falou, e é notório isso, que a cada vez que você libera um tráfego, ou diminui os problemas que o tráfego é um incentivo econômico para ele aumentar. Porque se você tem muita gente querendo ir para A e B, igual aqui em Vitória, Vila Velha. Vila Velha durante muito tempo foi dormitório, essas coisas que a gente já sabe. É uma ilha, Vitória é pequena, nossa Sim. capital, linda Vitória, adoro. Mas o incentivo é todo mundo querendo ir para lá. Ou atravessar para lá para ir para a Serra agora. Então, quando você dá um incentivo para alguma via a mais, você acaba fazendo com que as pessoas falem, não, então vou continuar indo. Então, essa gestão tênue, como é que é? Sim, eu acho que é o que você falou. É tênue mesmo. Porque assim. Porque obra viária nunca vai estar bom para ninguém, né, bicho? Os caras Bom sempre é que sempre vai ter campo, gente. não, é isso É aí. eterno. A Sim. gente não vai deixar de se locomover. Exatamente. Por exemplo, eu sempre falo assim: se você faça o exercício para os alunos pegarem a taxa de crescimento da frota. Sim. Né? Uhum. E se você, por exemplo, aqui na Grande Vitória, se você fizer uma comparação com a taxa de crescimento do município da Serra, o crescimento da frota licenciada, e comparar com a de Vitória, você vai ver que de Vitória está dando algo entre 1,5% e 2%. E a Serra está dando quase 5% ao ano. Então, quase 3 vezes mais, né, do que aqui. Vitória, se você for olhar assim, olhar uma imagem de satélite, você vai ver que ela é bem densamente ocupada. Sim. Né? Quase você não vê. Já não tem mais É espaço, Parte- quase você não vê. Só a parte norte, né, que não tem. Onde tem mais pedra também. Sim, É, se tem você também tirar no- essa região, que é difícil mesmo, por questão dos acesso, maciços, dos maciços Rochoso ali rochosos. perto dos olhos, né? Então. Exatamente. Se você tirar essa região, o resto está muito densamente ocupado, né? Então, se você não tem espaço para crescer mais, a tendência é estabilizar, né? Essa frota, esse crescimento, né? Enquanto, por exemplo, o município da Serra tem muito espaço para crescer, então você pode, e assim, é claro, aí tem a filosofia de planejamento também, né? Urbano, Se você vai crescer de forma espraiada ou de uma forma mais contínua. mais densificada e tal. Verticalizado, não tudo Exatamente, isso. mais verticalizado. Então, isso aí está muito na filosofia de como é que você vai planejar as regiões. Mas é algo que tem que o município tem não vou dizer nem para um extremo nem para outro extremo, né? Porque assim, como a gente comentou, né, o deslocamento ele tem seu aspecto positivo. Mas você precisa levar toda a infraestrutura para onde você estiver crescendo, se expandindo, né? Para também dar qualidade de vida para essas pessoas. Mas é algo que, assim, realmente é tênue. Acho que não dá para nem caminhar de um extremo nem para o outro. Por exemplo, a gente chega numa Vitória, novamente, densamente ocupada, né? Então, qualquer intervenção aqui, ela é uma intervenção que vai ter impactos aí, né? Sociais grandes também. Né? Então, o custo social também é grande. Se não passar por debaixo da terra. Exatamente. Então você vai ter que fazer intervenções
geralmente que são de impactos maiores, né? Mas, às vezes, ela é necessária, né? Chega um ponto que, mesmo que você... eu posso melhorar o transporte coletivo. Ok, é legal, é importante, muito importante. Mas pensar em novas soluções, arranjos aliviários, também é importante. Se você pensa assim, Vitória, a ligação de Vitória com os municípios vizinhos, todas elas estão ali num nível já de, sabe, saturação, ou às vezes até congestionamento num período de pico, né? Então, é necessário pensar em novas ligações. Sim, vai ter uma hora que, mesmo que você, o que é importante, né? Você ter ou essas outras opções de transportes, mas você ter novas vias também é importante, né? É importante. Modais de transporte diferente também auxilia, né? Sim, é verdade. A gente teve reinauguração do Alcaviário, né? Agora recente também, que também traz um pouco disso. O desafio é o transporte de massa. É você tentar levar a pessoa a abandonar o carro, né, naquela matriz de importância, o pedestre primeiro, o ciclista depois, o transporte de massa. Mas aqui também a gente, até o que ele falou, né? Aqui a gente também sofre muito com essa questão cultural, né? O cara não lava o carro pra porra nenhuma. Exatamente, você vai na padaria, você vai de carro, você não vai de bicicleta. Eu odeio dirigir carro. Agora você vai, sei lá, alguns países mais desenvolvidos aí da Europa, que bicicleta é lá. Tem gente que tem país, por exemplo... Não sei. Eu ia falar uma merda aqui, mas pode ter lugar que o cara prefere andar, velho. Entendeu? Tem isso também, Né? de a pé. Eu, particularmente, Leonardo, eu gosto de morar onde eu consigo fazer tudo a pé, velho. Eu também penso mesmo. Tudo a pé. Todos os locais que eu morei, e foram vários, porque eu sou um cara, né, que viaja o mundo. Viaja o meu mundinho de Vila Velha. Meu mundinho de Vila Velha. Mudou daqui pra ali. Mudou pra ali. Sempre cara, pra um sempre, local por exemplo, bem... eu fui pra Gaivotas, cara. Tem tudo pé, ali. véio. Até o banco tá tudo ali. O Vale Encantado, o máximo que tinha que ir é pra Cobilândia. Hoje eu sofro um pouco com isso, ali onde eu moro. Vitória, a única coisa, em Seado do Soares, você não, porque não também, faz muita coisa a pé. Antigamente, em Seado do Soares era um bairro comercial. É isso que eu ia falar. Empresarial. Agora tá virando mais bairro. Agora tá virando residencial. Agora eu consigo até ir no supermercado de bicicleta. Consegue fazer unha. Consegue fazer unha. Consigo fazer unha, ir numa academia que não tinha. Era difícil. Mas aí, vamos lá. Eu vou monopolizar, foda-se você. Desculpa, você me perdoa. Não. Tá bom. Pra fazer isso daí, antigamente, tudo na mão, né? Tabelinha, reguinhas de cálculos não sei como é que era o cálculo. Cálculos de tráfego, pá, aqueles mapas. Pegava aqueles livros página amarela pra ver fórmula. As instruções da CT. Nossa. Né? E agora? Sim. Como é que a tecnologia tá auxiliando, que é difícil, né? Você tem variáveis econômicas, variáveis sociais, estudo de demanda. Pô, isso tudo na cabeça só fica difícil. Como é que tá agora? Quais são as ferramentas que estão trazendo para o engenheiro de tráfego poder fazer esse trabalho? Você, assim, calma que eu não sou tão antigo assim. Então, quando eu peguei lá... Quando eu me formei, já tinha umas planilhas. No né? DOS. Já tinha um negocinho que você coletava o dado preenchia, ela já fazia uma... Botava a fichinha assim. Mas eu lembro do AutoCAD rodando no DOS. Eu lembro. Você lembra? Foi quem que veio aqui e falou? Foi o Fábio Guisso? Não, teve ele um outro recente que a gente tava conversando sobre isso, do AutoCAD. Nossa, não vou lembrar, gente. Procura aí nos episódios, fala pra gente, que a gente esqueceu. Vamos tentar botar um card. Se a gente lembrar até lançar, a gente bota o card. Mentira, não vai ter card, não. A gente não consegue. Se você lembra, se você viu. Se não Porque viu, vocês não sabem, gente, nós não somos youtubers. A gente trabalha. Não, Mas vamos lá. Tá. Então, os métodos, assim, a gente tem, na engenharia de tráfego, e ainda hoje é usado, né? Como em várias áreas da engenharia. A gente ainda trabalha, a gente tem, então, métodos baseados em fórmulas, que são métodos analíticos. Então, hoje, por exemplo, com uma planilha Excel, você vai lá, embute essas fórmulas e você automatiza alguma coisa, né? Webster, né? Exatamente. Por exemplo, o método de Webster, né? Que é um método que a gente faz uma previsão, por exemplo, da capacidade da via, né? E aonde, pelo método, você pode ainda fazer umas estimativas de tamanho de fila, atraso médio, né? Existe o HCM, que é o método mais conhecido no mundo, né? Highway Capacity Manual. Então, é um manual de capacidade de estruturas viárias. Então, tem várias definições desses níveis de serviço que a gente acabou de falar para várias estruturas.
faixa de pedestre, calçada, ciclovia. Então, existe esse tipo de método, que você pode pegar, por exemplo, uma planilha eletrônica e colocar lá e ele vai calcular para a gente. E existem, para a questão de análise de capacidade, de fluidez, né? Também a técnica de simulação, né? Que hoje está se popularizando, né? Então, mas como ela é visível, então você tem como fazer uma análise de rede, né? E aí identificar alguns problemas, principalmente problemas de rede, né? Que a gente às vezes não tem com esse método por fórmula, porque aí você analisa cada um pontualmente, né? Esse você consegue analisar. Aí você vê, é visual mesmo. É visual. Então aí você tem os relatórios esse também. aí que você mandou o vídeo ou não? Por exemplo, tem uma aí, né? Um exemplo aqui. Que legal. Esse é qual? Aqui, por exemplo, a gente tem uma praça de pedágio, né? E aí vocês vão ver aqui, ó. Pode falando aí. Que você tem uma análise. Zoom, não dá? Você tem uma análise ali de cabines de motos, por exemplo, né? Com essa técnica, por exemplo, a gente pôde, inclusive, implantar essa sugestão lá de cabines de motocicletas que não tinha, né? Ela passou a ter entre 2004 e 2007. Acho que 2007. Já tinha moto, já era motoqueiro. Então, você deve ter ficado bastante contente quando em 2007 eles colocaram... Ela dava com um bolinho de fichinha para pagar. Para pagar na praça. Um carnezinho. Sim. Era quase como simultâneo pedágio eletrônico. Entendi. Era mais fácil. Aí você escolhia. E aí você parou. Ali, Legal. Então, essa aí foi um exemplo, né, de uma técnica de simulação usada para analisar o efeito da cabine de motos. Por exemplo, da implantação de uma cabine de motos. Esse aí foi o InfraWorks ou não? Esse foi num programa, né? Um programa alemão chamado Vicim. Vicim. Isso. Legal. Eu moro bem ali, ó. Mentira. E como é que é? Eu sei, tá? Mais ou menos. Mas como é que chega nisso aí? Aí essa é a visão de motorista. Do motorista. Como é que chega nisso aí? Você vai fazer o quê? Você vai sair tirando foto, filmando para poder... Ir lá coletar dados, ficar lá o dia inteiro contando na mão mesmo? Então, essa é a técnica clássica, né? Porque pra Ave tem um negócio assim. Você chama o estagiário, né? O estagiário tá ali, ó. Ele no solo. Ele é sênior. Ele é o dono do Luiz, estúdio. O Luiz que é o estagiário? O Luiz é estagiário. Luiz é que é estagiário. Trainee já Trainee também. já. Já evoluiu. Você passou ele também? Oi? Já passou o Luiz também? Já passou. Tá, graças a Passa Deus. ele que Obrigado. a gente tá precisando. Tá precisando dele. Forma logo aí. Vamos logo rápido. Tá bom. Então, assim, por exemplo, você pode pegar um estagiário, né? Na sua forma clássica, né? Bota ele lá com a sombrinha vai lá no no sol e vai contando. Essa é a forma clássica. Mas o que acontece? Como eu a fiz tecnologia... esse trabalho no caos, que tinha na Você optativa. Era um trechozinho só. Você ficar lá contando para depois tabular e fazer o webs. Sim. Então, mas é importante, às vezes, a gente passar por essa fase... E no real mesmo. E no real, até para a gente saber as dificuldades. Se você for fazer a gestão desse tipo de serviço, você entender quais são as limitações, que dá para uma pessoa fazer, não dá para essa pessoa fazer, você montar a equipe. É importante a gente pegar, às vezes, a mão na massa né? E ter essa experiência. É claro que, com a popularização de outras tecnologias, então essas outras tecnologias, elas vieram no lugar, por exemplo, do manual, né? Então, hoje está sendo muito comum realmente você filmar. Tem câmeras agora, na maioria das vias tem, né? Exatamente. Pega uma bateria com boa autonomia e aí aquilo ali grava durante horas, né? E aí, assim, a partir dessa gravação, você pode fazer a contagem a partir da gravação para fazer esse levantamento de dados dessa demanda, desse fluxo, né? Que está ali passando, né? Então, existe essa forma. Ou já baseado na inteligência artificial, né? Que ela mesmo já faz o... Exatamente. Então, ela... massa. Exatamente. Aliás, mandar um abraço pro Léo, Leonardo Schultz, que Leonardo tá Schultz. lá no Canadá. Calma, Léo, nós vamos falar com você, porque ele quer fazer online, né? É óbvio. Ou então chama a gente pra ir lá no Canadá. Pode ir pro Canadá também, de repente. E ele de vez em quando fica postando lá. Realmente algumas coisas relacionadas à contagem de tráfego com câmera. Acho que ele trabalha na prefeitura ou algum órgão que trabalha para a prefeitura. Ele, cara, é sensacional. Ele mesmo, né, a inteligência artificial reconhece quando é caminhão, aloca no HC, né? Correspondente aquilo, já transforma para já unidade identifica de carro. e já separa os dados ali. Muito Caramba, foda. que legal.
Sim, é verdade. E o que que acontece? E o Leonardo também era uma referência aqui também, né? Léo bicho. Léo é foda. Não, sério mesmo. O Léo, ele... Quantos anos que ele trabalhou na Prefeitura de Vitória? Acho que foi uns... Ele foi um Olha, dos primórdios quando saiu eu acho também que ele deve ter mais ou menos isso aí, uns 20 anos 20 na Prefeitura de Vitória, Ah, pelo menos. caramba. Isso que eu lembro quando, aqui. Quando montou, acho que a gerência de trânsito, ele já tava lá, cara. E todas as implementações e tal. Pô, ele era foda, ele era foda. Eu lembro que eu acho que quando eu tava indo pra Vila Velha, ele tava indo pra Vitória. Não era isso? Então. Acho que então deve ter mais ou menos essa época aí. Talvez o Léo ainda um pouquinho mais. Chamou de velho, Léo. Ele é da turma do Fábio, né? É da turma do Fábio. do E Fábio. Fábio chamou você de velho também. Fábio, chamou mesmo. Mas, então você tem essas simulações, né? Sim. Que auxilia, mas a tomada de decisão ainda continua sendo. Sim, esse é um ponto importante também. Então, assim, hoje a gente... isso acontece em várias áreas, né? Às vezes você vai ao médico, o médico vai lá e passa um monte de exame para você, né? O exame, ele é uma ferramenta de apoio, né? Mas o médico, o bom médico, ele vai ter que te analisar, né? Ele tem que te olhar, né? Então, da mesma forma da engenharia... as ferramentas, elas são importantes para a gente, como ferramenta de apoio, economia de tempo, né? Mas a análise, ela é sua. Inclusive, a análise crítica para saber se aquilo está correspondendo à realidade. Porque não é simplesmente simular e acreditar tudo que a simulação faz. Sim. Tu vai lá, faz um erro em alguma coisa, o computador vai interpretar de um jeito e vai falar, pô, tem um trânsito na rua Biriricas. No Vale Encantado, tá dando Passa um trânsito, caminhão. 8 horas da Não manhã. Aí, pô. Exatamente. Né? Senão a simulação ela vira apenas um desenho de animação. Uhum. E aí tem que ter muito cuidado. Porque, assim, claro que para valorizar profissionalmente, a gente faz a simulação, ela tem um apelo, como ela tem um apelo visual, É massa. ela vende mais fácil, né? Vamos dizer assim, né? Mas ela tem que passar pelo critério técnico ali, para ver se ela... A gente chama de validação da simulação, né? E se ela está correspondendo, de fato, à realidade. Para ela ser útil, né? Ela ter utilidade técnica. É com essa simulação aí que faz a regulação semafórica ou não? Você pode usar a simulação para analisar alguma questão semafórica e depois ir lá e rever programações semafóricas, por exemplo. É possível fazer isso. Agora, os semáforos, tem semáforos que são controlados, né? Por exemplo, uma central, né? Você tem ali, são semáforos, vamos dizer assim, inteligentes, né? Onde você tem sensores em alguns trechos da via, e onde ele vai fazer essa contagem dinâmica, né? De acordo com essa contagem do que está passando ali, ele pode reajustar os tempos. Olha que legal. Em função do volume de tráfego passante. Você lembra algum lugar que tenha isso aqui em Vitória? Em Vitória tem, corredores. Eu achava que todos tem. já eram pré-programados assim, para Eu funcionar assim. Eu não sabia que Ou ele que podia ficava lá na ser... central, o cara só vendo, não sabia que era automático. O que acontece? Você tem semáforos que tem um plano fixo, né? Então, assim, ele, por exemplo... Porque, não sei se vocês já repararam, perto do semáforo, geralmente, tem alguma caixinha que está em alguma coluna, né? Que é pra te multar, não, brincadeira. Tem essa. Tem essa caixinha e tem a outra caixinha. Que vamos dizer, seria a CPU, né? Então ali está o cérebro, né? Que a gente chama de controlador semafórico, controlador de campo. Então esse controlador lá tem uma programação. Você pode ter controladores que permitem, que são os mais modernos, eles permitem você colocar vários planos ao longo do dia. Então, por exemplo, ele pode mudar de horário. Isso que eu ia falar. Então, de manhã o fluxo está maior, aí faz uma Não programação. necessariamente ele medindo mesmo, assim, com alguma coisa. Pode ser. Exatamente. Não necessariamente ele está medindo. Tá. É uma programação fixa, mas que muda de Ao longo acordo do com dia. ao longo do dia. Ou ao longo da semana. Sim. Tá? Então, existe esse aí. Mas você tem um plano fixo ali. É por isso que as pessoas, às vezes, quando dá muito trânsito, e as pessoas falam assim, pô, mas esse negócio não era programável. Não sei se não, talvez o programável já é um preset dele numa situação. Aconteceu alguma situação adversa, um semáforo quebrou, alguma coisa. Aí ele não é esse automático que conta a fila e... Sim, exatamente. Libera, Nunca mais vou xingar o semáforo. Desculpa, semáforo. Tá vendo? Perdão, semáforo. Gente, semáforo tem sentimento. E às vezes, por exemplo, essa questão de xingar que você falou aí, às vezes tem porque eu vejo muito comum, assim, por exemplo, pedestre no semáforo de botão, né? Eu.
Não, apertando igual um E aí você retardado. aperta, exatamente, Eu aperta xingo. várias vezes, fala, É. pô, Filha da puta. aperta e não tá abrindo. Mas eu me fico igual o desculpa. cachorro. Eu já xinguei muito isso. Fico lá, ó. Eu sempre achava assim, isso não funciona. Não sei por que tem esse botão. Você já falou mesmo lá em Nossa, Santos, várias. você falou. Você falou. Santos eu falei, demorou. Eu vou apertar, Nossa, não vai demorou funcionar pra não. cacete pra fechar. Então, pode acontecer que seja um problema de fato, tá? Aham. Mas assim, geralmente você tem semáforos de pedestres que eles é o seguinte, o semáforo, tipicamente, ele trabalha com ciclo. Ou seja, esse ciclo geralmente é um tempo fixo, né? O ciclo é o quê? O tempo que o verde demora para voltar para o verde. Né? O amarelo demora para voltar para o amarelo. Então, assim, quando você chegou no semáforo de pedestre, já existe uma programação que está em curso. Então, ele precisa deixar essa programação terminar o tempo dela Sim, poder para aí ela obedecer. atender a sua. Ah. Então, por isso que às vezes demora. Não é assim, no instante Ou que você seja, apertou. Você a não que tá ser... lá apertando o botão, você não é importante. Viu? Entendeu? Porque ele já tinha. o que Fica-se fazer. no seu mundinho e É, já espera a porra pra do semáforo atravessar, fechar. Exatamente. Pode E- continuar Igual- xingando. Igual o né? cachorro faz. Pode continuar xingando, que eu xingo. Mas né? assim, esse é o padrão típico. Mas, por exemplo, se você apertar no finalzinho dessa programação, aí você tem o seu tempo. Porque... Aí eu vai me dar a impressão de que quando eu apertei, ele fechou. Exatamente. É um placebo. Eu tô chocada que é assim. Eu sempre achava que o botão era inútil mesmo, que não funcionava. Mas assim, geralmente assim. Fora esse aquelas tempo- pessoas que apertam o pra quem tem deficiência visual. Sim. O cara fica apertando e acha que vai funcionar. Aquilo ali é pra quando fechar, sair o aviso Sim. sonoro pro cara atravessar. Verdade. E assim, só pra gente ter uma ideia, geralmente esse tempo de programação, que é o tempo de ciclo, ele é algo entre 80 segundos a 2 minutos, no máximo, assim, tá? Então, assim, se a gente olhar, parece que 2 minutos não é muita coisa, ou 80 segundos não é muita coisa. Mas Só que a se gente tá vive passando no o mundo... seu ônibus no ponto, irmão. Exatamente. Se Aqueles tá 2 chovendo e minutos, você tá esperando é. pra atravessar, É foda. 2 minutos é uma eternidade. Aí o ônibus tá passando Então, essa é a 626. questão. Nossa, Passa você vê uma- seu ônibus indo embora. Porra, lá no Aquaviário, no Dom Bosco. Essa- Passou e aí os 2 minutos tá lá. Sabe uma coisa engraçada? Quando eu estagiava, eu não morava em Vitória ainda, eu estagiava, e aí eu pegava o ônibus que eu acho que era o 574, não lembro, que passava atrás do shopping. Sei. E aí eu sei que quando ele passava atrás do shopping, tem um sinal pra ele sair e voltar pra passar na frente do shopping em Vitória. Se ele passasse naquele sinal, eu sabia que o outro ia estar fechado. E eu ia conseguir pedir pro motorista descer fora do ponto de ônibus, porque era mais perto, senão eu ia descer lá no Shopping Vitória, ia ter que andar tudo até chegar na Praia do Canto pra estagiar. Então eu sempre ficava prestando atenção nisso. Se Do você tempo do semáforo. assim. interpretou a Matrix. Exato. Pô, Se eu passar, se tiver aberto, eu não vou precisar descer no Shopping Vitória. Quando ele parava, ele tava fechado, eu falei, não, então eu vou ter que descer no Shopping Vitória mesmo, vou nem levantar. Vou esperar. Caraca, bicho. Eu top. contava isso. Deve funcionar até hoje, porque Deve ainda tem sim. essa linha. Tem? Tem. Nem 574, acho que tem, não tem? Não sei. Passa atrás do Não sei, shopping. não sei. Não sei também não, gente. Não sei se eu tô falando merda, mas tinha. Até porque... Você percebeu que a gente tá fantasiado de engenheiro, né? Blusa Faltou só quadriculada, aqui, ó, listrada, faltou só esse é tipo... Ele tava com a canetinha, tava com a caneta aqui, cara. pra reunião. caneta aqui, ó. Não escreveu nada, Aqui, ó, mas tá foi aqui, com a ó. canetinha. Escrevi o negócio. Não Eu foi falei, você vou botar que esse escreveu óculos. Eu falei, vou botar esse óculos, os caras não acham que eu tô muito... Mas aí, Setembro Amarelo. As ações que vão ser feitas. O IFES vai fazer alguma coisa? Ou tem alguma coisa planejada? Não... Fala aí do Setembro Amarelo. Por que é setembro? Aí já Aí é uma pergunta difícil, aí é né? difícil. Pode até assim, a gente sabe que em setembro a gente tem vários eventos ligados ao tráfego, ao trânsito, né? Por exemplo, no Brasil, você tem a comemoração do Dia Nacional do Trânsito, né? Que também foi o mesmo período que o Código Brasileiro de Trânsito, foi em setembro, né? Entendi. Né? Que ele foi Que editado. E aí você, nesse mesmo período de setembro, você tem um Dia Mundial Sem Carro. Ah, é mesmo? É. Não sabia. Exatamente. Acho que a partir do dia Rapaz, como a 20. gente é Assim. ignorante, né? Muito. Eu não Aí, sabia ó. disso, não. É. Sinceramente. Então, bom acredito dia pra andar de que bicicleta. os caras quiseram coincidir ali com esse período. Ah, né? sim, Imagino. foi proposital. Pô, legal, Acho. legal. Então, ó, quais são as ações, o que deve ser chamado a atenção para esse mês importante? Evitar os acidentes, não Sim. dirigir, deixar o carro um pouco em casa. É bom, né? Quando você pega um final de semana, vocês têm filhos. Tem, eu tenho. Ele tem. Então, você passear com as crianças, né? Ah, Andar de bom, é bom. bicicleta. De bicicleta. Isso é bom, né? Meu filho adora andar de ônibus, acredita? É mesmo? Sério, ele se Criança amarra. gosta, né, de andar de ônibus. Você fala, vai, vamos pegar um ônibus pra ir pra prainha? Eu já falei, ele gosta, ele adora, cara. Pra cada vovó de ônibus aí. Nossa Não, ele senhora, adora. hein? Que viagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, mas assim, o que a gente... realmente, assim,
os acidentes de trânsito, né, eles não escolhem, né, vamos dizer assim, eles não escolhem a quem atingir, né? Na verdade, pode alcançar a todos, né? Independente de classe social. Embora a gente saiba que existem regiões, né, que realmente ali você tem mais, às vezes, regiões menos favorecidas. Mas aí tem várias causas ali paralelas associadas. Mas, assim, alcança qualquer pessoa, né? Por exemplo, se eu perguntar para você lembra de algum cantor ou artista que tenha Se acidenta. se acidentado? Tem Daniel. Vários. Tem o jogador de futebol, Tem o vários sertanejos Brenner. aí dos Sim, últimos anos. verdade. Brenner, Claudinho Claudinho Bochecha. Claudinho mesmo, Bochecha, Claudinho né? Bochecha. Então, Claudinho, por Teve um exemplo. cantor gospel agora que sofreu um acidente Sim, feio também. Como é que é o Sim. Daniel? Regis Danese, Regis né? Danese. Isso. Sofreu um acidente. Então, assim, não sei, o pessoal às vezes esquece, né? A princesa Diana. É mesmo. Diana. Verdade. Teve um presidente do É Brasil porque o pessoal acha que... Vocês lembram? Presidente do Brasil? que morreu. Acidente de trânsito. Eita porra. Ixi, agora eu buguei, pera. Sabia? Não, foi Quem? quem? Juscelino Kubitschek. Ah, é mesmo! Gente, é mesmo. É porque eu não era vivo na época, eu acho. Juscelino Kubitschek. Na verdade, eu tô Então. lendo um livro do Guia Politicamente Incorreto da política brasileira e ainda não cheguei no Juscelino Kubitschek. Ah, então por isso Mas você é mesmo, lembrou. Juscelino Kubitschek. Caramba. Então, ó, príncipes, presidentes, Qualquer um. jogadores, artistas. Uhum. Então, assim, não alcança todos. E, claro, assim, se você for pegar esses casos, às vezes eu gosto de saber, né? Como é que foi? É claro que não se divulga totalmente a perícia. Muitas das vezes, o que a gente ouve é o que a mídia publica, né? Sim. Mas em muitos deles você vê que, em alguns casos, álcool, né? Motorista O álcool, embriagado. Sim. excesso de velocidade, ou às vezes tem alguns que são dano no Do veículo, veículo. no Sim. veículo, né? O guitarrista do Catedral foi uma roda que saiu do outro carro e atingiu a cabeça dele. Nossa senhora. Olha só, Caramba. Daí o problema era do outro carro. Acidente de trânsito. pra você ver, né? Então, assim, por exemplo, quando você citou o caso do Claudinho, a concessionária, ela foi sentenciada a pagar danos, né? Porque, assim, a justificativa também foi o seguinte, ela não tinha instrumentos de proteção naquela região, né? Por exemplo, uma defensa metálica. Porque era uma curva acentuada, alguma coisa assim, eu não lembro. Ele me parece que estava, acho que chovendo um pouco, mas ele saiu da pista e atingiu uma árvore, né? Isso. Né? E morreu, assim, de imediato, né? Então, assim, você vê que nessa conversa você falou de problemas de veículo, né? Aí teve um problema na via, existe o de condutor, na escolha do condutor, Sim. né? O álcool, Humano, não, né? Erro humano, exatamente, do erro mil. humano. O cara do Velozes e Furiosos que tava... Exatamente. O Alta cara, ele velocidade. achou que ele tava no filme mesmo. Sim, sim. Exatamente. Borrachou o Porsche Um dele. Porsche, né? Exatamente. Porsche. Mas parece que era um outro cara que Era estava o outro dirigindo. cara. Ele tava de carona. Ele tava de Tava de carona. carona, né? Mas o cara achou que tava com... Então, até isso, né? Assim, a gente como carona, né? Então, assim, você vê que tem várias abordagens aí, né? No acidente de trânsito. E é preciso, sim, explorar todas elas, né? É claro que para cada região, às vezes você, de acordo com o diagnóstico, o que você levanta, né? De dados, de trânsito. Então, as prefeituras têm esse registro, né? Registro oficial, seja via guarda, via batalhão de trânsito, ou as concessionárias que têm os seus registros de ocorrência que eles fazem, né, também, em paralelo. Pegar essa base de dados, né, se debruçar um pouquinho sobre ela, entender se existem algumas evidências de que existe algo em especial, que não é tão aleatório assim, né? Então, às vezes, tratar essas questões, né? Então, do ponto de vista humano, realmente, assim, as campanhas, elas são interessantes, né? E você saber qual período que ela tem mais eficiência, né? Onde geralmente são os períodos de férias escolares, né? Os grandes feriadões. Sim. Então, isso aí, porque o cara... Tá com pressa exatamente, de tá com curtir, ou foi pressa. curtir e bebeu também. Enfim.
A própria geometria da rodovia, às vezes, ela contribui, né? Então, assim, a paisagem também, a paisagem da rodovia, ela influencia sobre o condutor, né? Se você tiver, numa rodovia, no caso, né? Um ambiente rural, onde você tem uma paisagem muito repetitiva, Você pode dar sono. E a gente realmente identifica isso. Quando você olha os registros de ocorrência, você vai ver que aquilo ali está acontecendo por exemplo, uma região de reta, uma grande reta. E aqui o ambiente é bem muito parecido. Aquela reta que passa na mata lá, pô, dá sono. Na mata não, na reserva. Porra, é a mesma coisa, sobe, desce, mata um lado, pô, se o cara... Sim. E ali é um ponto que geralmente acontece muito acidente. Lá. Sim, então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Até a própria questão de você estar passando por reserva, né? Então, às vezes, você tem o animal atravessando. Sim. E, às vezes, é uma questão inesperada e você tem que ter uma reação rápida a isso aí, né? E se não tiver... Aí, por isso que entra outras tecnologias que estão vindo que, de repente, podem ajudar muito, né? Como essa questão dos carros autônomos, né? Num futuro, numa situação dessa aí, poder ajudar o condutor, né? De uma forma melhor, né? Mas você tem que atuar nesses vários níveis, né? Cada profissional na sua área específica, né? Claro que a engenharia veicular, ela tem os profissionais da área mesmo, a área da fiscalização, né? Aí é importante fiscalizar esses veículos. Quando a gente falou em regiões menos favorecidas, é muito comum para a questão de recursos, né? Às vezes o cara ele dá manutenção ali não, né? Então, a gente entende a situação da pessoa, mas ela está se colocando em risco também, colocando o outro, né? Motociclistas, então, né? Você já usa moto geralmente para... Claro que tem um cara que gosta mesmo, gosta o motoqueiro, ele tem um outro universo. São né? lactobacilos vivos. Que você tem que entender. Mas ele tem também... O cara, ele quer economizar, né? Combustível e tal. Chegar mais rápido, Chegar né? mais rápido também. E esse chegar mais rápido que é o que, esse que provoca o negócio. Então, exatamente. Você vê o entregador, você vê vários entregadores que furam direto, né? Furam direto. O meu marido costuma dizer assim, quando ele vê a gente tá parando no sinal, mais o motoqueiro passa, ele fala, não, mas ele tá com a caixinha do iFood, até ele pode. Porque os entregadores não respeitam o sinal. Não, estou dizendo todos, estou dizendo os que eu vi. Conduto. Vai cancelar a porra do Gonzalo. Não. iFood. Cancela não. Patrocina nós. Mas assim, então a fiscalização, assim, não tem coisas que são da alçada da engenharia. Tem coisas que não, né? Então tem coisas que são... A gente tem um trabalho que deve ser feito pelo setor de fiscalização, né? Então a segurança viária, tipicamente ela tem 3... O pessoal chama do tripé da segurança viária, né? São os 3 Es, né? Esforço legal, engenharia e educação. Mas assim, no fundo, na verdade, é uma reorganização daquele tripé, né? Original, daquele tripé clássico. Então, é preciso um trabalho nessas 3 áreas, sim, né? Porque, por exemplo, o cara que está você falou da questão do veículo, né? Um pneu lá que se soltou. Se isso não for um defeito de fábrica, né? Manutenção. For a manutenção, numa fiscalização, de repente... Consegue prever. Poderia pegar, né? Ou pelo menos educar, né? Porque se você percebe que você está sendo fiscalizado, você se educa mais, sim, né? Também. Agora, então assim, as campanhas, como eu falei, então campanha é interessante fazer também, mas avançar além disso, né? Acho que as campanhas às vezes são muito pontuais, tem muita gente assim, um profissional excelente nessa área de educação para o trânsito, né? Eu vejo até o pessoal da Guarda Municipal também, eu vejo um trabalho muito escolas, bonito né? deles. Escolas, pessoal que faz com muita vontade, né? Tem uma coisa legal que eles falam de Jardim da Penha, que é como a faixa funciona lá, né? Que foi uma questão de educação, mas também só funciona em Jardim da Penha. Se for para outro lugar de Vitória, ninguém para na faixa, não. Funcionou tão bem, eu não sei porque eles botaram aquele sobressalto, mas tudo bem, já funcionava. É mesmo, o Não sobressalto foi precisava depois, sobressalto, né? Mas enfim, mas funciona, né? Já é cultural por causa ali. que os caras à noite
Passava direto. Ah, entendi. Os carros, né? Não era nem o pedestre a culpa. Foi isso. Ah, mas aí já é cultural. O cara, você tá vendo que tem alguém querendo atravessar, você já para? Todo mundo para. Isso é bem legal. Sim, é verdade. O sinalzinho, né? Que só existe em alguns lugares do Brasil. Você viu essa funcionou por história? pouco tempo esse negócio de O botar cara a mão, chegou, né? Pra pessoa acho parar. que foi o Kaká da Band News. Ele falou, pô, alguém falou com ele que... ele comentando, né? Que alguém falou, pô, eu moro no Espírito Santo, eu estendo a mão, os carros param. Cheguei no Rio de Janeiro, o cara fez assim pra mim. De vez em quando Fez assim, meu, tá doido, porra! vai passar com o carro e pá, bateu na sua mão. E aí, pá, hi-fi. As campanhas são boas e setembro tá aí justamente pra poder trazer essa lembrança, né? Assim como várias outras coisas. E, porra, tem tanta coisa pra falar. Você vai voltar de novo, não vai, professor? Quando vocês chamarem, a gente organiza. Não, quando chamar não, porque eu já tô chamando há um mês. Tá bom, a gente Você volta, tem que- a gente Não, volta, porque você tava com de certeza. férias também, né? Tem que porra? ser. Então você tem que esperar. É. Verdade. Agora as próximas férias de final de ano aí, ó. É mesmo, vamos chamar em dezembro, no dia 25. Aí vai dar. Não, 25? Duvido quem que vai estar aqui? André, você vai Não, André vai estar aqui. 25? É, até parece. Quero ver quem vai operar a câmera e o microfone aqui. É isso aí. Professor, pô, o papo foi bem legal. Eu já falei várias vezes, baixou o negocinho, Nem porque olhei eu nada também. Não olhar nada, não o papo dá. vai. E como eu sou eu entusiasta dessa área, mesmo não trabalhando, eu gosto pra caramba. Aí pra mim foi sensacional. Fica Gente, o Agradeço, melhor de tudo que eu descobri é que o botão funciona. Eu que tô apertando você, errado. exatamente. Vou É. pegar o time dos botões que tem perto da Começa a minha decorar. casa. Eu vou começar a decorar, igual Aí eu você sai decorei no do... horário. É, Pai, exatamente. Tchau. Pronto. Tá vendo? Funciona. Professor, deixa aí você tem rede social, que você publica alguma coisa de LinkedIn. trabalho, ou de música, ou de psicologia. Eu tô te vendo aqui, ó, legal aqui, né? Você também é bem musical, né? Mas Vou a lançar gente vai minhas deixar músicas em também na legenda. Vamos deixar na legenda. LinkedIn, se eu quiser deixar um recado aí, procurar o senhor lá na UFES. O senhor, olha. Sim. Você, vou procurar você lá na UFES, lá. Tá bom. No IFES. No né? IFES. No IFES. Na UFES também. Aí não vai estar lá e você vai no IFES. Pronto, acabou. Nossa, é longe. É pra caralho. Eu diria assim, ó, podem, quem quiser, apareçam lá no IFES, né? É a minha base principal ali, né? Uhum. É, Seu QG. É, QG. meu QG. E e-mail, embora não tenha, pode ser por e-mail também, né? Vamos deixar ali, vamos deixar embaixo. Tá legal? Mas assim, para mim foi uma alegria estar vindo aqui, compartilhar um pouquinho com vocês, né? Um pouquinho assim da área, né? Uma hora não dá pra falar tudo. Ter Não, é contribuído muita alguma coisa. Eu ia perguntar, eu queria, mas não é porque eu sabia que ia ficar muito extenso. Perguntar como é que funciona e como é que faz o plano de mobilidade. A gente pode deixar para um outro momento. Tá Porque tem bom. aquelas falar questões só das sobre pesquisas, isso. como é que faz. Pô, eu achei. Porque eu participei do início do plano de mobilidade de Vila Velha, eu achei top. Massa. O estudo em si, aí a aplicabilidade depende, obviamente, dos governos e tal, né? Recurso, A gente sabe, etc. depois virou né? uma lei, enfim. Aí a gente pode falar, porque eu achei massa o estudo demais. Eu tô participando agora de Vitória, né? Ah, que A legal. pergunta, só Mas- uma pergunta, vai Vamos conseguir lá. fazer uma validação de pesquisa de origem e destino com os dados de telefonia móvel? Assim, eu entrei agora, ainda estão levantando esses dados. Essas hipóteses, né? Porque Então é eu a parte imagino mais que- difícil do plano de mobilidade, que a é a pesquisa gente- de origem e destino. Mas você vê, né? Essa possibilidade que se abre de você poder usar esses dados, né? Que é uma outra coisa muito interessante. Porque quando as pessoas se deslocam, você também se deslocam com ela dados e informações. Exatamente. Então, é algo que está sendo realmente Lembrei muito de pensado, lembrado. um hoje. videozinho que eu vi no TikTok do cara que botou um monte de celular no carrinho e Travou foi andar o na Waze. via e travou o Google Maps, botou que tinha trânsito. 80 celulares num carrinho de negócio e passando por uma via, Isso. 7 horas da manhã, devagarzinho. o pessoal ir Aí pro outro no lado. Google Maps, que aí multiplica para os outros aplicativos, né? Nossa, Waze, sério mesmo? etc. Sério Passou, mesmo, sério tem um mesmo. vídeo, tem um vídeo. vídeo. Depois a gente vai botar um dia aí. Podia ter trago, não lembrei disso, Pô, nem lembrei disso lembrei agora. Pessoal, ó, obrigado. Então, o próximo encontro já está marcado. Nós vamos falar sobre plano de mobilidade, como é que faz a Sim. parte, como é que o engenheiro insere ali, fazendo conta e se embananando, brigando. Não vamos falar sobre isso, pode ser? Combinado. Top, Obrigada, viu? Obrigado. Então, fica aí ligado. Não perca nenhum episódio. Se você perder, eu vou ficar muito triste, tá? E o Google não vai entregar a gente o algoritmo. Então, ajuda nós aí. Eu queria só fazer um pedido. Pô, aí. claro, por Pode? favor. Você dá um beijo pra minha filha, vai fazer aniversário agora. É mesmo? domingo, Então, Beatriz. beijo. Como é que é o nome dela? Beatriz. Beijo, Um Beatriz. Beatriz.
O beijo da Lia é melhor Feliz do que o meu. aniversário. Então, Vou feliz cantar aniversário. parabéns pra ela? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Melhor do que aqueles negócios de... O quê? aqueles negócios que fazia telegrama legal lá. Ah, da mensagem ao vivo? Mensagem ao vivo. Ficou melhor. Ficou menos cringe. Galera, então fique ligado aí no próximo episódio que a gente tiver com o professor Leivos aqui. Nós vamos falar sobre plano de mobilidade, mas tem mais episódios legais. A temporada ainda não acabou e até o Natal nós seguimos firme. Rumo ao título. Valeu, galera. Fui!